Olá, bem-vindo ao meu podcast Pode Contar a Sua História, o podcast onde pessoas comuns compartilham histórias extraordinárias. Eu sou Andréa Beijato, psicanalista e consultora de desenvolvimento pessoal, e sempre trago aqui no programa amigos, pacientes, pessoas que têm histórias incríveis que vão ajudar a impactar e transformar a sua vida. E hoje vou entrevistar uma amiga, a Edi Rodrigues, e ela vai contar uma história muito legal para a gente. A Edi é formada em administração de empresas, tem especialização em gestão de negócios e pessoas. Ela é CEO da Transveloz, uma transportadora, e é essa história interessante que ela vai contar para a gente. Ela é membro da Câmara de Comércio Francesa e é idealizadora do movimento Mulheres que Lideram. É isso? Lidera. Tá bom. Ela é mãe do Gabriel e ela é casada com Romanir há 25 anos. Uma grande mulher, com passagens assim de muita superação na vida. Edi, seja bem-vinda, querida. Muito obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui com você. Já fazia um tempo que a gente não se via, mas você é tão marcante que quando eu te reencontrei, né, eu lembrei de tanta coisa boa que você me falou e que faz parte também dessa caminhada nossa. Então, muito obrigada pelo convite, minha amiga. Muito bem. Edi, eu pensei em você quando eu te convidei aqui para o podcast, porque eu sei que você tem uma história muito bonita e que eu estava comentando aqui com você. Muitas mulheres precisam se inspirar na sua história. E hoje o convite é para isso, para você contar a sua trajetória. E uma passagem que eu acho muito interessante é, vamos começar desde o comecinho, como é que uma mulher conseguiu parar à frente de uma transportadora, vencer no ambiente de caminhoneiros, de transporte. Conta essa história de como que foi isso lá atrás, desde o comecinho. Então, eu sou pernambucana, acho que dá para perceber pelo meu O sotaque, né? gostoso. Já estou aqui há mais de 20 anos, mas ainda tenho um pouco sotaque da minha terra. Eu vim de Pernambuco, né? Nós viemos, na verdade, o meu esposo veio plantar cana na região aqui em São Paulo, na verdade no interior, né? E assim, como lá as terras eram próprias e aqui em São Paulo era um mundo diferente, né? Vim com meu filho pequeno, tinha 1 ano de idade, e assim, encontramos algumas dificuldades, mas eu sempre fui empreendedora, meu pai foi empreendedor, né? A gente aprendeu muito a se virar, estudar e trabalhar, sempre foi o lema, né? Pelo menos para mim, os meus irmãos não queriam muito, mas meu pai era uma referência para mim. E aí, quando eu cheguei numa cidade com um filho de 1 ano e sem muitas oportunidades, eu falei, bem, já que não tem, eu vou ter que criar, né? Então, eu montei um lava-rápido de bitrem, porque a região era uma região de cana-de-açúcar, então não tinha muito, assim, uma cidade muito pequena, não tinha nem shopping center. E aí eu não sabia o que fazer, né? Eu já vinha do mundo do empreendedorismo, mas eu precisava fazer algo. E aí eu sabia que esse lugar era a capital do bitrem, no estado de São Paulo. O que é bitrem, para quem nunca ouviu falar disso? Bitrem são aquelas carretas maiores, né? Eles têm 2 compartimentos. Então é como se fosse 2 trens, assim, então chama bitrem para poder que tem uma quantidade maior de mercadoria, eles levam uma carga maior. Tá. Né? É aqueles caminhões que a gente vê quando está na estrada carregando tora de madeira, que tem igual um carrinho de criança, que tem 3 partes. Exatamente. Entendi. Então são essas, a gente chama bitrem, né? Tem os truques, que são aqueles baús, tem as carretas, tem os bitrens. Então essa cidade era conhecida como a capital do bitrem. E aí eu cheguei com um filho pequeno, falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa. Eu já tinha tido uma fábrica de sorvete em Pernambuco, já vinha também do segmento de postos de combustível, a gente sempre se mexia, né? Mas lá não tinha muito espaço para fazer, para montar uma loja, não tinha. E aí, como eu vi essa oportunidade, eu falei, bem, eu não consigo montar uma concessionária de bitrem, mas eu posso lavar os bitrens. Então, nós montamos na entrada da cidade um lava rápido para bitrem, porque os bitrens transitava muito ali na região e não tinha um lava rápido. Então nós montamos esse lava rápido e era uma oportunidade que eu tinha também de levar o meu filho, de cuidar do meu filho, de ter uma flexibilidade, porque eu não tinha rede de apoio, eu não tinha ninguém para me ajudar,
né? E o meu esposo ia para a usina, né? Que ele prestava serviço na usina. Então, assim, eu ficava só, eu precisava estudar, precisava cuidar do meu filho, precisava ganhar dinheiro também, né? Então, o transporte começou ali. Eu comecei a ver aquele movimento, né? E foi até quando eu conversei com o meu esposo. Eu falei, olha, você não vai ter condição de plantar cana, mas a gente tem um caminhão, porque se não der certo numa usina, vai dar em outra. A gente não consegue arrancar a terra, mas a gente consegue pegar o carro e mandar para um outro espaço, para um outro lugar. Foi assim que eu vi o quanto que o transporte ele era importante, ele é importante e sempre será importante, né? Movimenta o nosso país. Ele movimenta o nosso país. Então, foi nesse momento que o transporte ele entrou na nossa vida, né? Então, depois das crises que aconteceram, né, nas usinas de cana-de-açúcar, a gente viu a necessidade de realmente sair daquela região e vir para a capital e trocar, né, a carroceria, tirar a carroceria canavieira e colocar o baú para a gente transportar o que fosse. Então, foi a partir daí que começou, né, a nossa história com a logística. E por quê? Não foi algo que eu idealizei, Andréia, é que assim, é o instinto de sobrevivência mesmo. O que tinha era isso, então é isso que a gente vai fazer. Porque a dificuldade da escassez e a dificuldade de você ver o seu filho precisando, né, e você querer dar, então a gente tem que escolher o nosso difícil. É isso que eu admirei em você, desde o primeiro dia que eu te encontrei lá na EBEM, que você contou a sua história, eu falei assim, mas da onde que ela tira esse instinto de criatividade, de ideia? Ela olha para a terra seca e ela vê uma oportunidade de fazer alguma coisa com aquilo. Então, isso é admirável em você, porque tem muita gente que vem, né, passa pelas dificuldades que você passou e, em vez de olhar a oportunidade, fica lamentando a falta de tudo que está faltando para se livrar daquilo. E você tem um instinto, assim, eu acho que você nasceu empreendedora, né? E é legal isso, porque você falou, o que eu tenho de limão para fazer limonada? Nossa, tem meio limão, vai fazer limonada com esse meio limão. Exatamente. Pega a casquinha, faz uma raspinha, dá uma gourmetizada. A gente já pensa em tudo. Pois é. Mas é isso, eu acho que assim, muita gente me pergunta, né? E mas eu imagino quanto que você já sofreu e tal. E eu falo assim, olha, eu acho que eu sofri menos do que eu imagino, porque o instinto de sobrevivência era tão grande que às vezes eu só percebia que eu estava sendo vítima de preconceito, de humilhação, de descaso, seja o que for, depois, porque eu estava tanto querendo resolver, eu estava tanto querendo mudar aquela realidade, que às vezes eu nem percebia. Depois você vai amadurecendo, você vai percebendo mais, mas também o amadurecimento vai te trazendo maturidade mesmo para lidar com isso, né? A gente escolhe ao que a gente quer dar importância, né? Exatamente. Então, eu sou muito grata ao segmento de transporte. Foi muito difícil. A gente passava, né? Eu passei por muitas situações, né? Preconceito, assédio, descaso. A pessoa acha que porque você só tem 1 ou 2 caminhões para prestar um serviço, você é menos do que aquelas empresas que têm uma frota maior. E claro, eles têm, né? A empresa tem a sua história, mas eu também tenho a minha não é menos importante. Então foi isso que me levou sempre adiante, porque eu não ficava medindo quanto que eu era, o que eu era em relação aos outros. Eu ficava olhando quem eu sou em relação a mim, aonde eu quero chegar, porque aquele lugar é meu. Não é de quem tem mais ou de quem tem menos, ele simplesmente é meu. Eu só preciso ter coragem de continuar, independente dos desafios. E no começo, eu lembro que você contou uma história que quando você ia visitar o cliente e eles olhavam e falavam assim, mas uma mulher no caminhão, né? Como que foi para você lidar com essa expectativa das pessoas, né? Como assim uma mulher à frente de uma transportadora falando com um caminhoneiro, um ambiente bruto, masculino, né? Não vamos dizer machista, mas muito raiz masculina, né? E ninguém nasce falando assim, eu vou ser caminhoneira, né? Eu acho que a vida vai levando algumas situações que desperta até interesse em algumas mulheres. A gente tem uma moça famosa, né? Que virou até modelo, que dirigia caminhão, não foi? Que acho que ela participou de um reality. A Débora Rodrigues. Então, assim, a gente sabe que esse é um segmento mais masculino. Como que foi você passar por
esse preconceito? Porque isso é um preconceito, né? Uma dificuldade. Na verdade, assim, tinha várias situações, né? Eu trocava de volante com meu marido, porque o meu marido sempre esteve junto comigo. Outras vezes eu ia ali de mulher cristal, né? Porque, para quem não sabe, mulher cristal, a gente define as mulheres que acompanham os esposos, os maridos, os caminhoneiros na estrada, que são muito importantes, né? Porque elas estão ali, às vezes meu marido estava com sono, eu dançava, eu parava, fazia um lanchinho, fazia uma coisa, então aquilo ali ajudava muito, às vezes ficava com aquele cuidado com a mercadoria, a gente parava, olhava como estava a mercadoria, ligava para o cliente, ligava para o recebedor. Então é muito importante isso. E quando é mulher fica melhor ainda, porque a mulher ela não só cuida dos processos, mas ela também cuida do emocional. Né? A gente vê que, infelizmente, tem muitos casos de homens na estrada que às vezes bebem, enfim, passa por situações que colocam a saúde dele, a vida dele e a vida de outras pessoas em risco. E a mulher tem todo esse cuidado, né? Então, eu desempenhava vários papéis, né? Eu fazia toda a parte burocrática, emitia a documentação, depois eu carregava, descarregava o caminhão, depois eu ia lá do lado do meu esposo, do lado dele, ligando e falando com o cliente e ajudando. Até que também colocava o meu blazer e ia lá falar com o dono da empresa. Em algumas situações, quando eu chegava, o pessoal perguntava assim, tá, mas e cadê o seu chefe que não chegou ainda? Entendeu? Então, assim, eu tinha essas situações, mas eu acho que isso tudo, sabe, não que a gente deva normalizar isso, nem achar isso bom, eu acho que não deve ser assim, né? Mas essas coisas vão te fortalecendo mesmo, sabe? Porque você fala assim, poxa, aconteceu tudo isso e eu ainda estou aqui. Então eu sou muito maior do que isso já ficou para trás, né? É como se você estivesse trilhando uma estrada mesmo, você tem um objetivo. Você vai passar por um buraco, você vai passar por um caminho mais tortuoso, você vai ter alguns percalços, mas você sabe aonde você precisa chegar, né? Então foi isso que me deixou. E o instinto, né? O instinto de sobrevivência e o instinto materno. Por isso que eu falo que a importância da mulher é tão grande em todos os setores. Né? Você vê hoje, nós temos tantas mulheres caminhoneiras, né? Mulheres que fazem um trabalho tão bonito e a gente vê que elas entregam a mercadoria tudo arrumadinha, a nota fiscal chega perfeita, se tiver alguma dificuldade elas ligam. Então, assim, a gente vê o quanto que é importante a força feminina, o olhar feminino, a presença feminina também nesses espaços que são liderados por homens. Não que a gente deva fazer um comparativo. O homem é o homem. Mas são complementares. São complementares. Trazer esse olhar, né? Mulher que pensa em vários detalhes ao mesmo tempo, pensa em várias coisas ao mesmo tempo. O homem não, o homem processa uma informação de cada vez. E a mulher está fazendo 10 coisas. E eu acho que você falou, não é competição, é complemento. Isso. Trazer esse olhar, essa energia, essa beleza do feminino num ambiente bruto, rústico, por que não lapidar isso? Tanto é que está aí, sua transportadora cresceu, vocês realizaram um sonho, né, de se tornar uma grande empresária. E depois, como que ficou essa história? Onde foi parar hoje? Então, a Transveloz ela já tem quase 20 anos. Né? Inicialmente, a gente trabalhava muito com papel, com gráfica, com empresas era gráfica, era agência, era empresas de eventos, era o Grupo Severiano Ribeiro, que era cinema. Né? A gente trabalhou muito com isso, primeiro porque o papel não era uma carga visada. Né? Então eu tinha muita preocupação com isso, porque muitas vezes era o meu esposo que fazia as entregas, eu ia junto com ele, a gente arrumava os pallets, a gente estava sempre fazendo esse trabalho, virava à noite. Então eu tinha muito cuidado com isso. Então a gente acabou indo por esse segmento. Só que com a pandemia, o faturamento da gente foi a quase zero, né? Porque como que você vai entregar algum material de cinema ou algum evento se a gente não podia nem sair de casa? Então isso foi uma das coisas também que foi bem desafiadoras, né? E ainda mais que tinha outras famílias dependendo
da nossa empresa e eu tinha alguns colegas, né, que tinha transportadora na época, estava todo mundo apavorado. E eles diziam, olha, Edi, meu marido na época também estava hospitalizado, e aí eles falavam assim, Edi, você fecha isso aí e guarda o dinheiro, segura esse dinheiro, porque o que você tiver de recurso, porque a gente não sabe quando isso vai acabar, você trabalhou muito, então você tem que segurar isso daí. Mas aí, como é que eu vou pensar em mim se tem outras famílias também que têm filho que também precisa comer, que também precisava pagar as contas e não sabia o que ia acontecer na vida delas? Então, eu peguei o recurso que eu tinha e saí dividindo com os meus colaboradores, com as esposas, com os filhos, para que essas famílias também se mantivessem é, com um mínimo de integridade, que é pelo menos ter a sua sobrevivência, né, garantida, até quando eu não sei, mas pelo menos ali eu podia fazer alguma coisa. Quantos colaboradores tinham na sua empresa naquela época? Nós tínhamos 15 colaboradores, mas a gente tinha pelo menos uns 40 indiretos, terceirizados, que prestaram serviço para a gente e que tinham famílias, entendeu? Então a gente tinha que ajudar essas pessoas. Ajudar não, né? Que isso não é uma ajuda. A gente tinha que reconhecer a necessidade deles, assim como a gente reconhece a nossa. E ali foi quando realmente essa coisa do coletivo despertou, porque a dor era tão grande, mas a dor não era só minha. Todo mundo estava sentindo... O futuro de todo mundo estava comprometido, né? Exatamente. Era uma coisa que ninguém sabia o que ia acontecer depois, sem falar nas mortes, nas doenças, enfim. Mas a gente conseguiu fazer um trabalho, né, de coletivo mesmo, né, de entender, de contribuir, de estar junto, de apoiar, ainda que à distância, né, porque a gente não podia se abraçar, nada, mas a gente trabalhou em relação a isso. E nesse período de muita luta, porque assim, alguns colegas da profissão acabaram fechando a empresa, porque dependia muito do segmento, né? De que segmento você atendia. No nosso caso, estava difícil você manter. Mas aí, nesse período, aí é que eu digo a força feminina, a força do coletivo feminino me ajudou, porque eu participando de umas lives, né, que a gente tinha muita live na época, e eu já participava de alguns grupos de empreendedorismo, e aí a Tereza Cristina, que na época era secretária da Agricultura, ela falou do agronegócio, né? E aí eu falei, gente, e agora? Eu vou ter que arrumar um jeito da gente trabalhar com agronegócio. Uma amiga minha da França... E foi o que mais cresceu, foi porque o que mais todo mundo fez na pandemia foi comer. Foi comer. Que estava em casa e ficou nervoso, né? A gente vê que teve muita gente que quebrou nessa época, mas teve muitos segmentos que tiveram um crescimento exponencial. Os mercados não pararam, verdade, né? Infelizmente, os funcionários precisaram sair de casa para trabalhar, para atender, né? Sim. Motoqueiro ficou rico, terminou as obras em casa, porque eles eram os únicos que podiam estar na rua fazendo as entregas. Exato. Assim, a internet, né? A empresa NET triplicou aí assinaturas de velocidade, porque todo mundo precisou ficar em casa conectado. Antes era todo mundo, que nem as pessoas trabalhavam no escritório e tinha uma internet em casa doméstica. De repente, os filhos tinham que assistir aula online, o pai de família precisava ter uma internet banda larga para ficar conectado e fazendo reunião o dia todo. Quem tinha criança pequena teve que botar essas crianças para ver desenho, porque não tinha escolinha. Isso mesmo. Então, assim, a gente teve alguns segmentos que cresceram demais, porque houve mudança de comportamento e consumo, mas foi contrapartida, também teve muita gente que quebrou. Muita gente. Quem tem esse jogo de cintura e esse faro que você tem, você fala, meu Deus, se tá faltando num lugar, tá sobrando oportunidade em outro, aonde que eu vou procurar, né? Exatamente, e você, tomando esse gancho que você falou, André, teve uma amiga que ela estava desesperada, até porque ela tinha perdido a irmã dela, né? Ela é de Manaus, e aí ela falou assim, Edi, eu não tenho como atender. Ela trabalhava, ela fazia um trabalho com empresa também de brinde, né? Ela fazia brinde e tal. Ela falou assim, agora, não sei o que. Eu falei assim, minha amiga, o que é que você tá? Ela falou, eu tô cheia de tecido, tô cheia de... Muita gente fazia máscara, mas aí eu falei para ela, olha, além das máscaras, você faz os jalecos, você... vai fazendo porque todo mundo estava fazendo máscara, né? E aí ela não quebrou, porque ela começou a fazer
os kitzinhos de jalecos, né, para os enfermeiros, eu falei, foi muito triste, porque assim, ela tinha perdido a irmã, e aí eu falei assim, olha, você vai, minha amiga, chorando mesmo, infelizmente sua irmã foi, mas você está aqui ainda, então é por ela que você vai continuar, tá? Então você vai costurar, você vai fazer suas batinhas aí, e vamos atrás, se precisar eu ligo daqui para onde que tiver que ligar, até porque eu também preciso fazer alguma coisa, senão eu vou ficar vendo esse cenário aqui, isso vai roubar toda a minha energia. E aí, graças a Deus, ela conseguiu, ela pegou alguns contratos, né, contratos rápidos, mas ela passou a atender, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz por isso. E no meu caso também, eu acabei fechando com uma empresa do agronegócio, né, uma empresa francesa, inclusive, né, eu tive que me afiar no francês, tive que aprender francês, e foi muito interessante. Eu sempre falo isso porque eu estava fazendo a conversa com o grupo, né, da França, e aí eu fui falando do que eu fazia, do que eu conhecia, do transporte, como seria bom, porque eles estavam começando no Brasil também, na região de Itupeva. Eu falei, não, olha, a gente vai junto, vai fazer. Ele falou assim, tá, mas qual é o seu tamanho? Aí eu fiquei assim, meu Deus, e agora? Eu minto ou não minto? Né? Porque a gente sabe que tem todo aquele jogo comercial. Aí eu parei assim, olhei para eles assim, fixamente na tela, eu falei assim, olha só, eu sou do tamanho que você precisa para você crescer aqui no Brasil, junto comigo, e eu posso te provar. Da onde que você tira esse Não sei. insight? Olha, não sei, mas assim, porque a gente fica... Tem uma luz dentro da gente que inspira a gente, fala né? assim, porque não tem outro jeito. Quando eu falei isso, aí eles arregalaram o olho assim, falaram assim, chamaram o jurídico, né, que estava na chamada com a gente, de vídeo, falou assim, então tá bom, então você vai conversar com o meu jurídico, vai fazer todas as certificações, se você conseguir passar, o contrato é seu. Então foi isso. Ninguém acreditava, Andréia, nem eu. Assim, porque eu falei assim, gente, eu fui indo pelo instinto de sobrevivência. E olha só, fechamos a parceria com a empresa francesa. Inclusive, foi isso assim que me levou, né, também, além de uma amiga querida que eu tenho lá, que abriu as portas para mim no mercado na França, foi isso também que me levou para lá, fazer ótimas conexões, né? Nós temos um acesso, é muito bonito de ver, sabe? Uma pessoa que veio de onde eu vim, né? Com muito orgulho, com muita garra, com muita força, com muita história, com muita verdade, com muita autenticidade. Mas a gente sabe das dificuldades, a gente sabe dos desafios, não adianta a gente romantizar isso. E você chegar num continente, chegar na Europa e você ser bem recebida, e você olhar no olho das pessoas e falar assim, olha só, eu sei do meu poder, tá? Eu sei do meu valor, e eu não sou sozinha não, tem mais um monte de mulher igual a mim aí, ou muito melhor do que eu, que precisa ter visibilidade. Então foi isso que me fez, assim, que me acendeu. Assim como meu filho foi um combustível para que eu enfrentasse o preconceito, as humilhações, as brincadeirinhas de mau gosto, assim, todas as coisas que não agregam nada positivamente para a gente, essa força que eu tive, esse reconhecimento e saber que existe um exército de mulheres assim, que ainda não tem a visibilidade, isso diz a gente assim, olha, você não terminou aqui não, tá? Então você pensa nas suas avós, na sua mãe. Eu lembro muito assim da frase da minha mãe, eu falava assim, minha mãe queria ser empreendedora, mas ela não conseguiu porque o primeiro filho dela, o meu irmão, nasceu, era especial, né? E ela teve que se dedicar completamente ao meu irmão. E ela falava assim, não, minha filha, eu vou abafar os meus sonhos para você realizar os meus sonhos. Os meus sonhos vão ser realizados através de você, porque você vai fazer melhor. Não começa a se emocionar, pelo amor de Deus. Então, é importante que a gente mostre isso. Sabe? As pessoas falam assim, nossa, mas a Edi está na França, está na Europa, a Edi faturou, a Edi é uma mulher de força. Mas as pessoas, e a gente vai nesses encontros de empreendedorismo, que é muito bom, é muito importante para a gente, e às vezes a gente tem que ficar firme ali, porque a gente só tem aqueles 5 minutos para fazer o nosso pitch e tudo. Mas isso que você está fazendo, eu fico arrepiada.
sabe? Você trazer a pessoa falar assim, mas por que que você é assim? Tem uma história, tem uma verdade, tem muitas histórias, E tem eu a acho que história de é essa história que é o nosso pilar. É isso, é esse tapete que sustenta essa postura toda sua que você está falando. Eu aprendi a me virar e eu sei que dá suco desse limão, se eu virar ele no avesso, espremer mais um pouco, ainda sai um caldinho, dá suco, né? dá uma É, limonada, dá uma torta deliciosa de limão, dá muita coisa e boa. dá para fazer alguma coisa com a casca e com a raspinha, e o Isso, caroço vai virar outro pé de limão, outro isso limoeiro, e a mesmo, vida continua. isso mesmo, Essa André. convicção, essa fé, eu acho que isso é um diferencial, talvez, que as mulheres têm. Que isso que se explica talvez com intuição, com sexto sentido, eu não sei, mas essa capacidade de visionar os homens também têm, porque eles criam coisas incríveis, mas essa certeza de que essa visualização não é uma fantasia, eu vou encontrar um jeito de fazer acontecer, isso mulher tem demais, tem demais. E é essa raiz que a gente finca onde vai, deixa o fruto e vai passando e vai crescendo e arrasta, você falou, traz um monte de mulher junto e é bacana isso. Eu acredito muito nessas histórias, porque se não tivesse essas histórias, essas inspirações, a gente já talvez está 1000 anos atrasado, Isso mesmo. né? Ainda estava ali em casa, dentro da caverna, presa, sem saber da possibilidade desse mundão que tem aí fora. Ah, mas as condições não são adequadas. Mas quem falou que eu preciso das condições certas? Eu Isso vou lá aí. dar um jeito. É isso mesmo. É um movimento, é a ação. Para a gente estar aqui nesse lugar agora, olhando para você, você falando, né, você transformando vidas, né, que é o que você faz. Alguém lá atrás teve que fazer um movimento, não tem Alguém plantou uma jeito. sementinha. Alguém teve que fazer, então assim, que sejamos nós a continuidade disso, porque não é realmente sobre nós. Você que entende muito mais dessa coisa quântica, né, que tudo está interligado, a gente sabe que não sou só eu. Às vezes as pessoas, Andréa, a gente vê muito isso, eu converso com algumas pessoas, eu sou de muitas tribos, né? Porque eu falo com o coração das pessoas, eu não falo com um rótulo. E elas falam assim, Edi, olha, quer saber? Parabéns para você, eu já passei por tanta coisa, eu já sofri, eu já adoeci, eu já tive isso, eu já tive aquilo. Agora não dá mais, minha amiga, agora eu já fechei a minha caverninha, agora eu vou viver. Mas nós não fomos feitos para isso. A gente pode até, por uma questão de proteção, a gente tentar se isolar um pouco, mas nós não somos feitos para isso, especialmente a mulher. A mulher não foi feita para isso, a mulher ela procria. Então, a Ela própria transborda, onde ela vai, ela transborda. Exatamente. É isso aí. Bom, gente, quanta coisa, né? Uma mulher sobreviver num segmento difícil, passar por uma época difícil, sobreviver. Aliás, ser empresário e ter sobrevivido à pandemia já é um vitorioso, seja homem ou mulher ou de segmento que for. E continuar aí com os negócios. Agora vamos falar de presente. Como que está a transportadora hoje? Essa bagagem toda que você construiu, aonde que te levou hoje? Onde você está hoje? Olha, eu já transitei por muitos universos. Quantos anos tem a Transveloz? A Transveloz tem 19 anos. 19 anos, né? Vai fazer 20 anos. Caramba. Já, que o meu filho tem 21, tem 22, fez 22. Aliás, seu filho, ele deve ter histórias incríveis para contar. Eu acho que tem que fazer criança podcast que cresceu com no caminhão, eu vou chamar ele. Porque assim, chama ele, porque olha, tadinho, assim, e leva para cá e leva para lá e bota dentro do caminhão e coloca dentro da empresa. Imagina a oportunidade dele desde pequeno ver o mundo. Uau. Isso mesmo. E assim, e olha como Deus, olha como a natureza é perfeita. Porque assim, ele criança, assim, eu levava ele para a empresa junto comigo, eu colocava ele para preencher as minutas, colocava ele para fazer ordem de coleta, eu colocava ele para pegar confirmação. Ele tinha a voz grave igual o pai dele, né? Então ele tinha o quê? 12, 13 anos, ele falava em grossa voz, fala que você é funcionário e que você precisa dar confirmação. E ele fazia, então assim...
isso foi tão importante na formação dele, que assim, que hoje bagagem, o meu filho, ele que está cuidando da empresa, Hum. né? E cuidando melhor do que eu, porque assim, a gente tem algumas coisas assim que a gente meio que bate de frente, aí ele fala, mãe, isso já não se usa mais, eu falo, ah, tá bom, mas eu comecei assim, mãe, começou, mas agora não tem mais isso. Aí eu falei, tá bom, tá certo, você tem Mas razão, é saudável ter né? esse conflito de gerações, são É, perspectivas a diferentes. gente aprende muito com o outro, mas assim, mas se não fosse isso, ele não era o homem que ele é, né? Ele assumiu a empresa, claro que assim, tem o pai dele, eu também, dentro da medida do possível, quando eu tenho aqueles minutos assim, eu vou e eu falo, às vezes quando tem alguma coisa que eu posso contribuir, mas hoje quem está à frente é ele, até porque a gente tem outros projetos, você bem sabe, né? Eu conheci na época, inclusive quando eu fiz a cirurgia, que eu retirei o útero e tudo, e eu precisei me conectar, porque tem uma coisa curiosa que eu gosto de falar. O meu pai, quando ele estava muito assim, doente, ou quando ele estava meio fraco, se sentindo fraco, eu pequena, assim, eu ficava olhando, sabe? E ele levantava, tomava um banho gelado. Daqui a pouco, assim, às vezes meu pai gostava de cavalo, ou ele pegava o cavalo e ia, porque ele trabalhava que ele tinha criação, tinha gado, né? Trabalhava com boi e vendia carne, era um empreendedor também. E aí eu vi aquilo e eu falava assim, ué, eram duas coisas que me intrigavam. Uma era o porquê que a minha mãe trabalhava tanto dentro de casa e meu pai trabalhava tanto fora de casa, Hum. né? E minha mãe falava assim, não, porque a mulher é dona de casa, a mulher tem que cuidar do filho, a mulher... Eu falei, tá, eu acho também, mas por que que ela não pode trabalhar fora e ganhar dinheiro também, né? Eu sei que não dá tempo para tudo, mas por que que o homem não pode também ajudar um pouco em casa e a mulher Uhum. também não pode ir lá fora ganhar dinheiro também? Eu acho que o equilíbrio seria mais, né, trazer mais felicidade pra gente. Então eu nunca entendia muito isso, embora que assim, eu brincava de boneca, fazia as coisas, mas eu estava sempre muito mais com meu pai do que com a minha mãe, porque eu gostava de ver ele negociando, eu ficava ali naquele ambiente dele com os homens, eu via aquela coisa acontecendo, como que ele fazia as coisas acontecerem, e aquilo me brilhava meus olhos, né? Então assim, e o meu pai falava muito isso, quando ele estava em momentos muito críticos, ele tomava um banho, ele saía, eu falava assim, nossa, mas meu pai estava tão mal, aí eu falava, mas você não estava doente? Ele falava, ah, minha filha, quando eu sinto que eu vou morrer, eu me levanto e saio andando. Nossa. Então, aquilo ali ficou na minha cabeça. Então, todas as vezes, o problema de saúde do meu filho, quando ele teve a meningite bacteriana, quando eu sofri acidente, quando eu tive o problema de saúde, quando meu marido, quando nós tínhamos problemas financeiros também, né? Porque quem empreende vive esse Sim, alto e sim. baixo. Eu lembrava do meu pai, quando eu sinto que eu vou morrer, eu me levanto e saio andando. Então, eu falava, não, peraí, tá doendo, então tá na hora de eu andar, tá na hora de eu acelerar, As tá na hora de... pessoas dessa idade, elas tinham uma sabedoria assim que é fantástica, né? É, Eles não tinham Google, eles não tinham internet, não tinha nada, nada. não, E nada. eles soltavam assim umas pérolas. Eu convivo com algumas pessoas de idade avançada e eles soltam umas sabedorias. Eu falo assim, meu Deus, que bênção! Como um, um, um mandamento, uma lição, você aplica em todas as áreas da vida, né? Exatamente, É exatamente. incrível. E o meu filho, então assim, eu repliquei isso do meu pai, e eu já trabalhava muito com meu pai, eu ia com meu pai nas feiras de gado, ele tinha no interior de Pernambuco, meu pai gostava de política, mas ele era muito comerciante, né? Então ele tinha uma, um espaço onde ele vendia no mercado público, vendia carne e tal, e eu estava ali com ele, eu era o caixa, eu gostava minha mãe ficava meio louca, né? Porque ela falava, como é que essa menina com 8 anos de idade está aí, não sei o que, ele falava, deixa passar, isso vai servir para alguma coisa para ela, e realmente serviu, não Pois só é. para eu trabalhar e É. ganhar dinheiro, mas para formar o meu filho também, né? E o meu filho, ele vê isso, o que meu filho faz? Quando eu exigia dele, assim, ele tirava uma nota mais ou menos, ele falava, mãe, mas eu estudei. Aí eu olho assim, olho para a cara dele, porque não dá também para você replicar como era lá atrás, né? Porque Sim. senão exploração infantil é um monte de coisa, violência, então a gente tem que É. dar uma adaptada. É. Aí eu falava assim, meu filho, não precisa responder para mim, responde para você. Você tem certeza que você fez realmente tudo
o que você tinha capacidade para fazer, para você realizar isso aí, seja fazer uma boa prova, seja executar algum tipo de trabalho. Não, eu falei, não precisa responder para mim, responda para você. Aí quando eu ia olhar, ele estava lá estudando. Eu falei, o que foi? Não, eu vou estudar mais um pouco, porque amanhã vai ter outra prova. Então, são ensinamentos que a gente vai tendo, né? Sim. Será que a gente já fez tudo? Será que a gente usou todo o nosso potencial, o suficiente para a gente realmente realizar aquilo que é importante para a gente? Né? Isso é muito importante a gente se perguntar. E não fazer isso para provar para os outros, não, porque no final das contas é só você e o seu travesseiro, né? Exatamente. Então, acho que é importante você se reconhecer nisso. Então, respondendo, né, a sua pergunta, eu precisava trazer tudo isso para dizer que foi tudo isso que me levou a lugares, né? Eu sempre digo assim, a gente foi plantado em lugares que não foram semeados para nós, mas ainda assim a gente floresce, a gente dá fruto, né? E isso é fantástico. Então, assim, quanto que uma menina lá na Mata Sul de Pernambuco, da Cachoeira do Urubu, né, de uma criação linda, maravilhosa, inspiradora, mas que com tantos desafios e com cenário e pessoas e situações dizendo que ali tá bom, e ela falando assim, não, eu não acredito, e se eu for um pouco mais? E se eu for um pouco mais para frente? Ah, mas vai doer, mas tá doendo do jeito que tá, então deixa eu ver se a outra dor é menor ou é maior do que essa que eu tô sentindo agora. É verdade. Então foi isso que me trouxe para vários lugares, foi isso que me colocou em lugares com mulheres fantásticas, como nossa mentora, como a escola de empreendedorismo, como fez com que eu conhecesse pessoas como você, né, que me levou para fora para ser capa de revista na Europa, para estar lá no FENAC, para a gente lançar livro fora, para a gente falar, para a gente abrir caminho para as outras mulheres, para a gente estar numa Câmara de Comércio Europeia, da gente poder falar sobre o espaço da mulher, o espaço dela, porque a potência é feminina, a natureza é feminina, a transformação é feminina. Então, assim, a paz é feminina, a gente não precisa ficar o tempo inteiro querendo mostrar algo para os outros. A gente pode, é o nosso lugar, é o nosso espaço, mas é importante que a gente abra espaço para outras mulheres. Então, eu vejo, Andréia, que isso me trouxe em lugares que, assim, o meu coração, a minha vontade, sabia que eu ia chegar em vários lugares, mas que não era só por mim, sabe? Era pelas minhas avós, pela minha mãe, pelas nossas mães, pelas nossas filhas, nossas netas, né? Algumas terapeutas que trabalham com algumas ferramentas que nem me fugiu o nome aqui, constelação familiar, que a gente vai ver a nossa linhagem, principalmente das mulheres, que todas estão constantes uma dentro da outra, né? A gente tem a nossa bisavó, tataravó, avós, mães, todas pelo útero estão todas conectadas. E a gente tem uma troca de informação e experiência muito grande nisso. E cada uma que vem com a missão e o legado de fazer melhor e preparar o terreno para a próxima. Fazer melhor e preparar o terreno para as próximas, né? E é muito interessante quando a gente observa isso e cai muito dentro do que você falou. Não é só por mim, é deixar um legado, né? Exato. Isso é o nosso propósito de estarmos aqui. Exato. Eu não vim o mundo a passeio. Isso mesmo. Né? Eu vou passear, aproveitar, porque Deus criou um mundo maravilhoso, lugares incríveis para serem visitados e apreciados, mas a gente tem a missão de plantar sementinha ou nos lugares que a gente passar e visitar. Né? Exatamente. Eu quero te fazer 2 perguntas. Qual foi a lição mais importante que você aprendeu nesse legado todo da sua vida pessoal, profissional? E, né, qual foi o desafio maior que você enfrentou? E qual foi a maior lição que você aprendeu? O desafio maior que eu enfrentei, falando da empresa, né? Eu tenho certeza que foi me manter firme, tendo que harmonizar ou equilibrar a Edi criança lá do interior, a Edisângela criança do interior de Pernambuco,
as dores, os traumas que ficaram silenciados, né? Porque isso é uma coisa muito... Você deve entender disso melhor do que eu, porque... Isso a gente trata na a gente vai tratar, terapia. a gente precisa tratar, porque assim, tem coisas que eu nem lembro mais, né? Mas hoje a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo algumas explicações, então... a gente tem um banco de dados que chama inconsciente. Exato. E ele interfere, Ele tudo na interfere, nossa ele vida, a gente interfere. precisa estudar esse arquivo. Então, assim, a gente, para mim, lidar com essa de criança que abafou tantos traumas, tanto de infância quanto na minha juventude, né? Porque eu tive também que abrir um pouco mão da minha juventude para amadurecer muito rápido. Então, o desafio maior é você equilibrar isso, ser uma mãe, né? Uma mãe, a mãe que você... Porque a gente, principalmente quando você tem só um filho, né? Você quer ser a melhor, você quer... É uma mãe leoa, né? uma mãe que leoa. teve que enfrentar o mundo e cuidar da cria. Exatamente. Então, eu acho que o maior desafio foi isso. E ser realmente alguém importante para mim, né? Eu queria ser importante para mim, eu queria me sentir importante, mas não essa importância de rótulo, né? Mas importante no sentido de dizer assim, olha, eu fui uma boa filha, eu sou uma boa esposa, eu sou uma boa mãe, eu sou uma boa empresária, eu sou uma boa mulher, eu sou uma pessoa boa. Eu acho que o maior desafio é você equilibrar isso, sem se martirizar. Tá, sem se cobrar tanto. Sem se cobrar tanto, porque eu tinha muito isso, né? Eu queria realmente... Não, eu preciso fazer, eu virava à noite. Eu falei, gente, mas eu sei que eu sou boa, eu não preciso... eu não preciso me martirizar tanto, eu não preciso me cobrar tanto. Então, isso foi um desafio muito grande para mim. E a minha lição é que, assim, a gente precisa, nós carecemos e nós temos que insistir na união e na verdade. Isso para mim é muito importante, porque às vezes a gente quer se vestir para a gente, até por uma questão de defesa mesmo, né? Porque uma pessoa muito importante, eu estive em Brasília há pouco tempo, há alguns dias atrás, e uma pessoa muito importante, eu tive a oportunidade de sentar com ela falou assim, Edi, você é uma pessoa muito leal, e lealdade não se dá para qualquer pessoa. E aí eu fiquei pensando nisso, então o que eu vejo... Porque é difícil construir e bancar a lealdade, né? Exatamente. Porque é que você está falando, a gente é seduzido e tentado a vida inteira, né? E a gente ter essa consciência de ser leal aos princípios, aos valores, à história, ao legado que quer deixar, exige uma força, uma disciplina consciente muito grande. Exato, né? Exato. E assim, e é isso, eu acho que para mim a união, porque assim, Andréia, eu vivi, como a maioria das mulheres que querem crescer, querem vencer na vida, eu vivi uma jornada muito solitária, porque graças a Deus hoje a gente tem, né, mentoras maravilhosas, já a gente tem, mas isso há 40 anos atrás, o que a gente ia ver? O pai dizia aquilo, a gente tinha que acatar ou a gente pagava para ver. Não tinha como, o caminho era muito tortuoso, né? Então, assim, eu acho que a minha maior lição é isso, né? É importante a união, porque ela dói menos, né? As pessoas, às vezes, elas se fecham muito, porque fulano quer se aproveitar, Beltrano quer se aproveitar. Mas e você? Será que só existe uma Andréia nesse mundo? Será que só existe? Você é única, mas será que só você quer transformar? Só você quer ajudar as pessoas? Será que só a Edi que tem uma história de transformação dentro do transporte? Quantas caminhoneiras, hoje 180 mil caminhoneiras espalhadas por aí, que tem tantas histórias lindas, até sugiro que você traga uma caminhoneira aqui, que você vai se emocionar, o seu público. Indique, porque imagina, essas pessoas que têm estrada, quem tem estrada tem história. Quem tem estrada tem história, então assim... a gente, eu acho que a união, né? Isso que você faz, olha, vamos abrir espaço. E a verdade é o quê? É você ser quem você é. Agora, é importante a gente ter algumas referências, mas você tira aquilo que a pessoa tem de bom e adapta a quem você é, porque é isso que a vida quer da gente. É união e verdade, né? Porque a partir disso aí, você vai tendo coragem para você espalhar esse amor.
E o amor é um sentimento, você É o sabe, combustível da é o vida. O combustível amor é o da combustível vida da em vida. todos É o todos amor os que deixa segmentos. tudo vivo e dá propósito para as coisas. Exato, é pelo seu É, trabalho, é pelo seu filho, é por aquilo que você me entrega. Isso é amor, né? A gente não é só aquele amor materno, não é só aquele amor de homem e mulher, é um amor pelo que você, isso que você está fazendo aqui. O que é isso, né? A não ser uma demonstração genuína e verdadeira de amor, é. E é né? isso que vai encontrar quando faltar tudo, quando faltar pessoas, quando faltar recursos, quando faltar situações e oportunidades, aonde que você vai se apegar? Ao amor Exato, próprio e ao amor pelo seu propósito. Para que eu estou aqui? É o que o seu pai falou. A hora que eu achar que eu estiver morrendo, é hora de eu levantar e sacudir a poeira e andar. É o exato. amor, é Exato, isso. é você ter amor pelo que você acredita. Então, as pessoas romantizam muito essa palavra, mas se você tem amor, É o tal do o amor universal, é o amor incondicional. Não é só o amor afetivo a pessoas, mas amor a um legado, amor a uma empresa. Sua empresa provavelmente sobreviveu porque tinha um amor ali, um sim, amor de uma história, de muitos desafios, superações, colaboradores, de sentir, né, de colocar no lugar do teu time e ajudá-los no momento de dificuldade. Não, tá doendo em mim, tá doendo em vocês também. Vem cá, vamos todo mundo se unir porque é a união que vai ajudar na sobrevivência. A hora que exato, faltar toda a escassez e tiver oportunidade, vamos se unir, porque a gente junto, pensa junto, sofre junto, pensa junto, acha um caminho junto. exato, é a gente É, humanizar, né? Por isso que é. a gente teve esse movimento, né? O Mulheres Lideram, ele fala muito disso, né? A gente traz os pilares do empreendedorismo porque é a minha história, né? Não tem como eu dizer assim, então, a minha vida foi operando pessoas ou foi fazendo ensino. Não, a minha vida foi dentro do empreendedorismo mesmo. Então, assim, desde a época do meu pai lá atrás até hoje. Hum. Mas tem o pilar do empreendedor, tem o pilar social, porque tem tanta mulher potente, verdadeira, e assim, e que faz, sabe? E que não tem visibilidade, né? Hum. Assim, então eu trouxe esse pilar, esses três pilares do empreendedor, do social e do político. Eu sei que as pessoas acabam vendo o nome política como uma coisa muito, muito feia, porque infelizmente a gente vê isso todos os dias, Uhum. mas o que a gente faz é política, né? A gente abre a oportunidade para outras mulheres, para elas terem voz e para elas sentar na mesa junto com a gente para decidir. É sobre a nossa vida. Então, quem tem que decidir sobre nós somos nós. Nós Exatamente. sabemos o que a gente precisa. E isso só é possível através da união e do amor. Exatamente. Muito bom, muito bom. Que história linda. Eu acho que você é um grande exemplo, não só para mulheres, mas Obrigada. que pessoas que querem empreender, pessoas que não estão encontrando talvez o momento certo ou a oportunidade adequada, use o recurso que tem. Né? Dá o primeiro passo que Deus mostra o caminho, não é assim que Isso muitas pessoas mesmo, falam? Então, isso assim, mesmo. pega o que tem, usa o contato. Hoje a gente está numa rede de conexão mundial e, infelizmente, as pessoas estão cada vez mais isoladas e sozinhas, com tanta conexão, com tanta ferramenta que conecta, né? Então, Exatamente. a sua história vem exatamente validar isso que eu estou falando. Se conectem com as pessoas, é, usem o amor, o instinto de sobrevivência que todo mundo tem. A mulher é muito mais aflorada, e Muito. quando é mãe, isso parece que exponencia, Sim, né? sem E é dúvida. isso. E eu espero que vocês tenham gostado dessa história, foi incrível. Deixa uma mensagem para quem está nos assistindo, independente se é mulher ou não. Que mensagem que você daria para as pessoas hoje? Olha, a mensagem que eu deixo para as mulheres, para as famílias, Hum. para o ser humano, é que não fique esperando uma transformação, seja você essa transformação. É muito importante que a gente se apodere de quem nós somos, que a gente entenda o poder do coletivo e que nós sejamos a transformação que nós queremos e merecemos.
Não importa o que aconteça, vamos deixar, vamos inverter isso, né? As pessoas acabam evidenciando aquilo que é negativo e se tiver uma coisinha pequenininha positiva, ela deixa para lá e às vezes não é tão pequena assim, são coisas muito maiores. Então, o que eu quero dizer é isso. Olha a metade do copo Ele tá cheio, metade. porque é exatamente esse copo aí que vai te dar uma deliciosa limonada. Muito bem. Edi, quem quiser te seguir na rede social, acompanhar os projetos que você está criando, conhecer mais a sua história, como que as pessoas te acham? Como é que você está na rede Bem, social? as pessoas me acham no Aedi Rodrigues, na rede social, no Instagram, que eu agora tô tomando vergonha na cara, eu tô começando a arrumar isso. O pessoal fala, você é muito boa no off, você tem que ser boa na rede social. Então, eu prometo que eu vou ser boa na rede social também. Aedi Rodrigues e o nosso movimento, o Mulheres Lideram, @Mulheres Lideram. Venha com a gente já tem embaixadora fora do Brasil, em outros estados, e assim, é um movimento, tá? Não é um grupo, é um movimento, tem mulheres de diversas esferas, tem gente de vários universos, as mulheres elas estão assim, me dando lição todos os dias, é por isso que eu estou aqui com a minha amiga, e eu espero vocês lá e vamos junto. Muito bem. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado as grandes lições dessa entrevista. A gente se vê no próximo episódio. Até mais.